Eu tô com uma história agora que parece novela, parece filme e termina de uma história assim surpreendente. Você vai lembrar, nós começamos a mostrar no Balanço Geral aquela história da morte de uma modelo, da Ana Luzia, de 29 anos, uma Miss, estava no Rio de Janeiro para participar de um outro concurso. Ela estava com um namorado, o nome dele é Andrew. Eles estavam nesse apartamento quando de repente ela despenca do 13º andar. O Andrew foi preso em flagrante por suspeita de feminicídio. Ele saiu com uma conversa de que a namorada se jogou, mas o próprio delegado que o interrogou não acreditou. Na delegacia, ele assumiu que brigou com a Ana Luísa e continuou negando o crime. Andrew foi para a carceragem e horas mais tarde, você não vai acreditar, não é que o Andrew aparece morto, a polícia está dizendo que ele tirou a própria vida. E agora nós descobrimos que a Ana Luísa não foi a primeira vítima do Andrew. Tem uma ex-namorada dele que está acusando o rapaz também de agressões, de abusos, que diz as mesmas coisas que pessoas viram ele fazendo quando estava namorando com a Miss. Cara arrogante, prepotente, que xinga, que grita, que berra, anda logo, sua isso, sua aquilo. De repente o cara percebeu, não é a primeira vez que eu faço isso, agora não vai ter jeito para mim, eu vou ficar preso. E aí ele decide tirar a vida dele de medo das consequências que estavam por vir. É o que a polícia desconfia, vamos ver? Eu acho que nenhuma palavra seria capaz de definir o que eu sinto e o que passa pela minha cabeça. As palavras são desta mulher de 31 anos que por muito pouco não foi morta pelo ex-namorado. Quase 15 dias após a tentativa de feminicídio, o machucado no olho já está melhor. Se comparado a como ficou quando ela foi agredida com socos, a vítima foi até a casa do ex. Ele não aceitava o fim do relacionamento e insistia para que ela o visitasse. Ela não imaginava o que estava por vir. Quando eu cheguei na casa, eu percebi a movimentação estava muito estranha, todas as portas estavam trancadas, janelas trancadas, as persianas baixadas, o ar-condicionado ligado com música para que se eu tentasse gritar ninguém me ouvir. E quando eu cheguei, que eu percebi isso, eu já comecei a ficar um pouco nervosa, mas tentei levar a situação da melhor forma que eu podia naquele momento para tentar sair. Foi então quando ele me convidou para subir para o quarto e lá começaram as discussões, assim, essa conversa agressiva dele durou por algumas horas até que eu levantei da cama, a gente estava sentado, e eu falei para ele que eu ia embora. E ali foi o estopim para que ele me agredisse. A vítima conta que foi espancada, enforcada e estuprada por ele. E começou a me enforcar e ele dizia: eu vou te matar. Você vai morrer porque você merece morrer, porque você é uma vagabunda. Segundo ela, a intenção dele era levá-la para uma fazenda no interior de Mato Grosso do Sul para matá-la, mas a vítima conseguiu escapar. E aí eu fui falando para ele: olha, eu não posso ir para a fazenda agora, porque as pessoas vão perceber que eu sumi, vão começar a ficar atrás de mim, né? Eu tô com muita dor, eu não tô bem. E falando para ele o tempo inteiro que eu amava ele, que a gente ia ficar junto, que aquilo que tinha acontecido é porque eu merecia. Ele me deixasse ir até a UPA, né? Porque eu ia dizer que eu tinha sido agredida na rua e as pessoas não iam me procurar. E isso não ia dar nenhum problema para ele. Estas fotos, que estão borradas para não identificá-la, foram tiradas na unidade de pronto atendimento. Foi lá que ela conseguiu pedir ajuda. Eles fizeram, né, os exames e constatou que eu tive um trauma na órbita ocular. O agressor é Andrew Lincoln Ferreira da Cunha, de 34 anos. Ele teve a prisão preventiva decretada e está foragido. Segundo o Ministério Público, Andrew tem histórico de violência contra outras pessoas e já foi ferido a tiros pelo próprio pai após uma briga. A vítima tem medida protetiva contra ele e contra o ex-sogro, que também a ameaçou. Tem a medida protetiva em relação à vítima, o mandado de prisão em relação ao autor dos crimes e também nós temos uma medida protetiva, a vítima já tem uma medida protetiva em relação ao pai do autor, que também a ameaçou e colocou em risco a sua vida. Agora é na justiça que a vítima de Andrew coloca as esperanças para que possa voltar a viver em paz. Eu sempre fui uma mulher que dizia que eu jamais vou aceitar esse tipo de coisa. Eu sei que o que ele tirou de mim é impossível recuperar todo esse tempo.
todo o tempo, todo o trauma, todas as lesões, tudo que ele me fez sentir e passar. Você viu quanto foi inteligente essa mulher? Ela foi corajosa ao dar o depoimento dela, porque muitos homens, quando estão com raiva, eles ficam cegos, eles matam, e homens assim precisam de cadeia. Quando eles estão assim com muita raiva e a mulher começa a discutir com ele, foi o que essa mulher disse. Ela falou, olha, se eu continuasse discutindo com ele, porque ela estava na razão dela, foi ele que bateu, ele que estava errado, mas na cabeça dela, se eu continuar discutindo, ele vai me matar. Aí ela respira, fala, não, eu te amo, nós vamos ficar juntos, eu apanhei porque eu mereci. Não que ela acreditasse naquilo, entendeu? Mas ela só estava falando para acalmar o cara. E ela vai, não, tudo bem, eu mereci apanhar de você, me perdoe, nunca mais vou fazer isso, eu te amo, quero ficar com você. O cara acredita nela e depois, quando ela percebe que ela pode, ela foge e denuncia o cara para a polícia. Ela foi muito sangue frio e foi muito esperta naquele momento. Eu achei um depoimento assim impressionante, eu nunca tinha ouvido um depoimento assim, mas eu acho que vale a pena ser compartilhado. Não que a mulher tem que aceitar, né? Você entendeu? Quando ela falou que ela acreditava que ela mereceu aquilo, era só para acalmar o cara naquele momento e depois poder fugir. Então, não que ela merece, não é nada disso. Obrigado ao depoimento dessa mulher que conversou aqui com a Record TV e é uma entrevista que nós decidimos colocar no ar com todos esses trechos porque eu sei que ela vai conseguir ajudar outras mulheres também.